Boa tarde, tá dando para ouvir? Boa tarde, eu sou Jaqueline, estou terminando o mestrado, ou deveria, esse ano. O meu trabalho está em processo de parcial ainda, de análise, né? Então ainda não terminei. E a ideia é apresentar para vocês um pouco, né, da nossa experiência com as videochamadas nos cuidados paliativos. Então o título é Mesmo de Longe, a gente estava perto, as videochamadas enquanto experiência de continuidade de ser em cuidados paliativos oncológicos durante a pandemia de Covid-19. Meu orientador é o professor André Martins, também lá do PPGF e do PPG-Bios. Né? Então, esse projeto ele surgiu muito como um resultado de uma experiência, né, que foi a de ser psicóloga de uma unidade de cuidados paliativos durante a pandemia. Então, com base nisso, a gente viu que não só o resto do sistema de saúde, mas o próprio, né, o hospital de referência que a gente estava, que era um hospital de oncologia exclusivo, precisou se reorganizar frente à Covid e o setor de cuidados paliativos também. Né? E diferente de outros hospitais, não foi um setor que virou um setor exclusivo de Covid. Então, a gente continuou recebendo todos os atendimentos de cuidado paliativo normalmente, com as adaptações necessárias, e abriu uma ala de Covid, que foi onde eu costumei ficar, né, durante esse período, principalmente o período da segunda onda. Né? E tudo isso porque a gente via a necessidade tanto da questão da alocação de recursos, né, que é uma das grandes interseções desse trabalho com a bioética, mas também a questão de que os pacientes que já estavam em tratamento ou que estavam sendo encaminhados para receber cuidado paliativo, eles precisavam continuar recebendo isso durante a pandemia, senão essas pessoas provavelmente teriam um atendimento de uma qualidade muito mais inferior, né, do que se não tivesse essa preocupação. E aí, né, a partir disso, uma das coisas que se propôs fazer, né, durante principalmente o grande período de isolamento que se viveu, foi inserir as tecnologias de informação e comunicação, em especial as videochamadas foram a que teve mais, né, destaque, mas a telemedicina também foi inserida nesse processo. Então, se tornou uma prática assistencial recorrente. Né? E aí, a partir de todo esse cenário, a ideia foi entender como é que a inserção dessas tecnologias impactou nessa relação que existia, né, entre os pacientes, a equipe e a família, principalmente considerando que a família estava afastada desse cenário. Né? Porque com o período de piora, né, dos casos de Covid, e o período em que eu escolhi para fazer também é um período em que aquele período em que a gente estava com 3 mil mortes por dia, então era no alto da segunda onda, a gente via a necessidade de reaproximar essa família, porque os pacientes estavam todos isolados no hospital, independente de serem positivos ou negativos. Então, todo mundo estava afastado, e na ala Covid, então, nessa sala, realmente ninguém tinha contato, até dentro da própria equipe, esse contato era muito restrito. O enfermeiro que ia fazer um atendimento ficava o mínimo de tempo possível. Então, eram pessoas que ficavam realmente muito tempo sozinhas, e a gente via que psicologicamente isso fazia muito mal. E também, né, a nossa leitura a partir dessa questão da inserção das TICs é com base na teoria winnicottiana, né, e eu, em específico, comecei com o conceito de confiança, mas depois fui percebendo que outros conceitos se corresponderiam ao que foi vivenciado na época, né, porque a gente vai pensar justamente na centralidade dessa relação. Né? Então, toda relação de cuidado, ela não existe só porque existe um profissional de saúde treinado para aquilo. Acontece uma relação entre pessoas e aquilo ali torna possível que o cuidado aconteça. E aí a pergunta é, as TICs puderam fazer com que esse cuidado acontecesse melhor ou não fizeram? Era só um instrumento? Como é que isso impactou esse ambiente? Né? E se isso tornou um ambiente mais favorável e uma assistência mais humanizada, que era uma das justificativas que a gente dava para inserir a videochamada nesse contexto. A metodologia foi uma pesquisa qualitativa, né, vinculada a um projeto anterior que já existia na instituição, e foi realizada, né, nessa unidade hospitalar pública, né, que no caso é o INCA, na unidade exclusiva de cuidados paliativos, então é um setor que só atende pacientes em cuidados paliativos, que é uma modalidade de tratamento diferente dentro desse hospital, né? Então esses pacientes eles recebem um tratamento mais voltado para controle de sintomas e outras questões de saúde, não fazendo quimioterapia ou outro tipo de tratamento comum nas outras unidades. Então, são pessoas que têm geralmente a doença mais avançada também, e, consequentemente, eram pessoas mais vulneráveis ainda a uma contaminação por Covid. Né? E aí fizemos essa
coleta de dados, né? Foram realizadas um total de 21 entrevistas, apesar de ter mais participantes dentro desse contexto, a gente não conseguiu alcançar tantas pessoas, né? E ficaram divididos em dois grupos, o grupo dos familiares e o grupo dos profissionais de saúde. Realizamos as entrevistas, né, com os dois grupos, e o período escolhido foi o que eu mencionei, né, o que a gente chama de segunda onda, que é justamente o final de 2020, novembro de 2020, até o meio de 2021. A pesquisa foi aprovada pelos comitês de ética do INCA e do UFRJ, né, e atualmente a gente está nessa fase de categorização, onde a gente começa a ter uma clareza melhor dos primeiros resultados, né? Então, de início, a gente começa a pensar sobre como é que foi essa inserção dessas TICs, né? E tanto para os familiares quanto para os profissionais, elas tiveram algumas coisas em comum e muitas coisas diferentes, né? Para a família, ela é muito considerada como um meio de recuperação de um contato que tinha sido perdido, né? Uma reconexão afetiva, como chegou a nomear, uma forma de presentificar aquela pessoa ali. E em relação à videochamada, né? Um ponto que levantaram muito é que, diferente de uma ligação telefônica, você conseguia ver as expressões, você conseguia perceber aquilo que estava acontecendo. E até falavam do quanto era importante isso em relação à equipe, porque, por exemplo, né, a equipe ligava para dar notícias, mas a equipe ligar para dar notícias é bem diferente de ver como o paciente está. Então, quando você via, você acreditava, né? Então, tinha essa coisa do ver como uma coisa muito importante. Né? E para os profissionais, a inclusão da videochamada, ela teve um caráter muito ambíguo. Ao mesmo tempo em que ela era uma coisa considerada positiva e foco de humanização, e era muito interessante de você ter, era mais uma sobrecarga, né? No meio de um cenário super confuso, super complicado, você tem que parar um tempo para poder fazer aquele processo ali, né? Se paramentar, ficar ali naquele espaço quente, né? Fazer aquele... segurar o telefone, às vezes não era confortável, então tudo isso era contabilizado, às vezes, como um processo desgastante, mas que, ao mesmo tempo, era feito porque as pessoas reconheciam que era muito importante. O próprio contexto gerado pela pandemia também foi tido como negativo quase que unanimemente, né? Primeiro porque a questão do isolamento dos familiares no hospital afastava o paciente da família, então isso já era visto como uma coisa negativa que angustiava e que pela própria Covid ser uma doença preocupante, né? E na época existiam muitas coisas em torno da doença, o medo de que o paciente viesse a falecer por Covid ou por outra coisa no hospital, estar sozinho, enfim, tudo isso era muito tensionador e até para algumas pessoas foi traumático, né? Isso afastava da vida cotidiana, quebrava essa continuidade de vida e isso levava a uma sensação de falta de informação, de falta de uma coisa de uma desterritorialização, assim, né? Uma sensação de estar perdido ali no meio daquilo tudo. Piorando, talvez, coisas que já seriam se fosse só uma terminalidade no ambiente dito normal, digamos assim. Né? E no caso dos profissionais, ainda teve o fato de que ter que lidar com todas as mudanças que aconteceram no trabalho, né, de passar a se paramentar, o risco de se contaminar no trabalho, o risco de levar isso para casa, a sobrecarga, enfim, lidar com tudo isso também, né, aparece com muita recorrência. E aí, né, dentro dessa questão toda, para a gente, a preocupação com a relação, né, desses envolvidos, né, o paciente, a família e a equipe, a gente viu que foi para muitos deles positivo o uso da TIC, né, mas principalmente a videochamada sendo entendida como uma forma de trabalho em conjunto, né? Tanto os profissionais, mas a própria família reconhece que sem o fluxo de atendimento que tinha, só fazer a videochamada não era suficiente. Então, a videochamada meio que conversava e confirmava coisas que já haviam sido passadas. Então, aquilo transmitia mais segurança porque existia uma preocupação de que aquilo fosse mais eficiente. Né? E aí, justamente, com base na fala da paciente anterior, a familiar que foi descrita no trecho anterior, ela menciona, né, da importância que foi poder ter um acompanhamento com uma equipe em específico, e quando ela era acompanhada por outra equipe, ela ficava meio desconfiada, né, se as informações estavam corretas ou não, e que ela queria sempre que fossem as pessoas que ela já conhecia. Né? E aí, justamente aproximando isso um pouco da teoria, a gente pensa, né, que quando o Winnicott vai falar de confiança, ele está falando justamente de uma relação que é construída ali pelo meio. Né? Então, essa familiar, ela conseguia reconhecer na equipe de referência para ela
uma relação que foi sustentada pelo uso da videochamada e que fazia um sentido especial para ela, né? E não é que ela não confiasse nas outras equipes do hospital, mas para ela, aquela equipe era a equipe de referência. Eram as pessoas que ela não ia ter dúvida, né? Então, era uma coisa de um processo construído ali, um vínculo construído ali com muita, né, preciosidade, e também, né, o quanto essas pessoas se sentiam valorizadas, porque elas percebiam que a equipe não estava só preocupada em falar do paciente. A equipe demonstrava interesse em saber, e você, como é que você está? O nosso paciente é seu pai, mas nós queremos saber de você. Então, essa preocupação também trazia efeitos positivos nos relatos da família. Né? E aí, por isso, a gente vê que a equipe multiprofissional funciona como um facilitador, né? Tornando esse ambiente que é tão hostil, às vezes tão difícil, né? Uma coisa mais possível, porque justamente vai oferecer um apoio, um hold, né? Nos termos unicotianos, que vai favorecer essa criação de uma certa confiança, né? Que vai poder ajudar a atravessar toda essa fase. Outros pontos também que foram identificados, né? A relação que cada grupo estabelece com a questão da finitude, né? E muito bem pela questão das videochamadas, às vezes, realizarem processos de despedida, né? Então, a finitude aparece em vários momentos, principalmente com relação a isso, tanto para os familiares quanto para a equipe. O reconhecimento com relação às relações institucionais, né? Para o bem e para o mal, e também com a forma como as pessoas entendem os cuidados paliativos, apareceu em algumas entrevistas, né? Às vezes mais, às vezes menos, até pela forma como as informações foram transmitidas. E no caso dos profissionais, a sensação de que, às vezes, por mais que se tentasse fazer o cuidado paliativo que se acreditava, isso nem sempre era possível, e que tentava, né, lidar com uma certa frustração e uma ansiedade de poder fazer as coisas do jeito que dava. Né? Então, durante muito tempo, foi difícil conseguir fazer as atividades como se acreditava, mas que sempre se tentou, né? E aí, para alguns, inclusive, o uso das videochamadas fez isso ser possível naquele contexto. Né? E outro reflexo disso, né, é que essa mudança na forma de trabalhar gerou muitas questões nas relações interprofissionais dentro das equipes, né, e gerando, inclusive, conflitos, até porque nem todos os setores estavam expostos diretamente à Covid, então existia, às vezes, algumas questões, né, dentro desse funcionamento. E aí, por fim, né, a gente pode começar a perceber que o impacto é majoritariamente positivo a partir do uso das videochamadas, né, e que muitos participantes, inclusive até os profissionais também, falam da importância da continuidade, né, colocando alguns critérios diferentes hoje em dia, né, já que o contexto não é mais o mesmo. E aí também, né, a gente pode perceber como a confiança é fruto dessa construção, né, que vai acontecer da parte dos profissionais, tornando o meio mais acolhedor e onde é possível ser capaz de nutrir as necessidades do paciente e dos familiares, e com isso até as situações limite, como as que foram vivenciadas no coronavírus, podem ser, de certa forma, vividas de um modo menos traumatizante, digamos assim. Né? E isso justamente porque todo mundo tentou, de alguma forma, ser suficientemente bom, né? Que gostaria de fazer o melhor trabalho possível, né? E mesmo com as limitações, as pessoas se esforçaram para isso. É isso, obrigada. Desculpe a demora.